Salve, salve todos que acompanham o Escanteio SP. Está começando mais um Escanteio Entrevista. E desta vez temos a honra de receber Luiz Carlos Cavalheiro, executivo de futebol do Primavera, clube recém-promovido da Série A3 e que disputará o segundo escalão do futebol paulista pela primeira vez em mais de 30 anos. Então, estarão ao meu lado nessa entrevista o Lorenzo Mer e o Guilherme Medeiros. Então, uma boa noite, Luiz. Tudo bem? Obrigado por atender a gente. Boa noite, estou bem, graças a Deus. Espero que todos também estejam bem. É uma honra, um prazer muito grande fazer parte aí dessa entrevista. Eu vou começar aqui uma perguntinha falando um pouco de Copa Paulista. O Primavera disputou a Copa Paulista, acabou ficando pela primeira fase. E eu queria saber se o clube não tinha uma expectativa tão alta, era mais para rodar o elenco, ou esse resultado foi aquém do esperado da diretoria e dos próprios jogadores? Certo. Na verdade, o nosso planejamento não tinha grandes expectativas. Obviamente que a gente sempre entra em qualquer competição e não pode ser diferente, que é para vencer, né? A gente não pode ter outro pensamento, até porque a gente tem que transmitir isso para todos, né? Inclusive para os atletas. Mas foi um momento de experiência, sim, foi útil para isso, digamos, né? Foi bacana para isso. Experiência também, a gente consegue aprender bastante com a derrota, né? Com a infelicidade que teve da desclassificação, da não classificação aí da primeira para a segunda fase, enfim. Mas foi bom para alguns testes, algumas experiências, até para preparatória para a Série A2, né? Então a gente pôde ver muita coisa que a gente pode consertar, digamos assim, né? Do que a gente fez de errado ali na Copa Paulista, que não foi uma sequência tão proveitosa como foi no primeiro semestre, para a gente poder fazer uma boa Série A2. Pô, eu vou seguir aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando essa entrevista. Boa noite ao Luiz. Parabenizar pelo ótimo trabalho que fez na Série A3, um trabalho muito legal de pensar bons jogadores novos de muito potencial e que deram um resultado realmente sensacional para o Primavera, né? Esse acesso depois de 30 anos foi realmente muito importante até mesmo para a cidade de Indaiatuba. Só que agora é a Série A2, times com investimento bem maior, times que muitas vezes contratam jogador de divisão nacional, Série B, Série C. A gente viu esse ano, né, São Bernardo e Água Santa com jogadores que estão subindo de divisão, estão subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Goiás. Eu quero perguntar se o panorama do Primavera vai seguir o mesmo, de apostar em jovens jogadores, ou agora para a Série A2 o projeto é realmente trazer um pouco mais de jogadores veteranos, jogadores com experiência em divisão nacional? Bom, perfeito. Obrigado primeiramente pelas suas palavras. Eu tenho uma certa experiência já na Série A2, né? E os investidores também já participaram de alguns projetos que envolveram a divisão. Então a gente entende que tem que ter um pouco mais de experiência. Obviamente, se tratando de investimento, você tanto quer o resultado esportivo, como também o resultado, né, financeiro, digamos assim. Então, a gente vai tentar aliar, mas com um pouco mais de experiência, sem dúvida. Dada a nossa experiência de participação na divisão, a gente entende que vai ter que ter um pouco mais de experiência no elenco e a gente já está correndo atrás de alguns reforços, enfim. Na verdade, o elenco está praticamente fechado, né? A gente se adiantou bem com relação a isso, a gente teve tempo, né? Até pelo tempo que a gente saiu da Copa Paulista, mas se adiantamos aí nesse sentido de contratações de jogadores mais experientes que possam nos ajudar. E até aproveitando essa questão de ter jogadores mais experientes, você diria que o investimento do Primavera é primeiro para se manter na divisão ou para quem sabe beliscar uma vaga no mata-mata e a partir daí pensar no tão sonhado acesso? Legal. A exemplo que eu disse da Copa Paulista, nenhum campeonato a gente vai entrar para participar ou para se manter. Não tem como eu vender outra coisa ou a comissão não vender outra coisa que não seja o máximo, que seja o título, tá? Mas a gente é muito consciente, pé no chão com relação a tudo. A primeira meta é se manter, né? A primeira meta a gente tem que trabalhar para se manter, obviamente. Mas o grande objetivo nosso é brigar para subir. Esse é o nosso grande objetivo. A gente não fala em outra coisa. Mas a gente é muito consciente com relação ao trabalho. Primeira vez na história, repito, dada a experiência de todos os profissionais envolvidos aí no clube atualmente, que tem experiência da divisão, inclusive, e a gente sabe que a gente consegue almejar grandes objetivos, digamos assim, que para nós seria o acesso. Gui?
Bom, primeiro, agradecer mais uma vez, Luiz, você por ter aceito o nosso convite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não se sabe quando o pessoal vai estar vendo essa entrevista. E tanto que minha pergunta pode até acabar ficando velha, mas eu queria que você esclarecesse para a gente. Você falou de reforços experientes para a Série A2 no ano que vem. Eu queria que você falasse do Rafael Marques, desse interesse que está tendo no Primavera com o atacante que defendeu o Palmeiras, né? Jogou no Botafogo aí na última Copa Paulista. Queria que você falasse desse reforço, em que pé que está a negociação e que avaliação vocês estão fazendo da possível chegada do Rafael, por favor. Perfeito. Era um assunto até meio que sigiloso, né? Não sei como vazou da forma que vazou, enfim, mas a gente anda conversando sim, há um interesse sim. Quem não se interessaria? Um jogador do nível dele, né? E vamos caminhar. Nos próximos dias, talvez a gente possa ter novidades aí com relação a essa contratação. Mas falando do Rafael Marques, se desse de 1 a 10, qual a chance dele chegar para o Primavera e disputar a Série A2? Eu vou ser bem legal com você. 5. 50%. Já houve o interesse de ouvir e já houve o primeiro contato. Com certeza. Legal, não é. Como você falou, é um grande jogador. Quem não queria o Rafael Marques no próprio clube? Falando até em um ex-clube do Rafael Marques, o Palmeiras, eu tenho até uma camiseta aqui, você pode ver. Um dos jovens destaques, o Lô falou até de jovens promessas que atuaram pelo Primavera, um desses jovens destaques da Série 3 foi o Jonathan, que pouco jogou e já foi para o Palmeiras, tem um contrato de empréstimo com opção de compra até o dia 31 de janeiro de 2022. Eu queria saber, já houve contato para ele ficar no Palmeiras? E se ele ficar, o Primavera vai lutar para ter uma porcentagem dele em uma venda futura? Na verdade, isso já é pré-estabelecido a partir do momento que o atleta sai do clube, né? Então já existe uma conversa disso, todas as negociações já são feitas antecipadamente, justamente por se despertar o interesse da equipe de poder adquirir, percentuais, enfim. Isso já é pré-estabelecido, tá? Já tá praticamente pré-estabelecido isso já no início da negociação. Ele foi uma grata surpresa, a gente acreditava no potencial dele, obviamente. Ele já teve algumas experiências anteriores antes do Primavera, talvez ele precisasse do nosso ambiente, precisasse um pouquinho do que a gente tem a oferecer, digamos assim, para poder dar esse salto. Eu acredito que vocês tenham acompanhado, ele está indo muito bem na equipe sub-20, tem sido um dos destaques, né? Sempre com partidas ótimas, com assistência, gols e tudo mais. Acredito que o pessoal está encantado, né? Eu não trato diretamente, aí são os empresários que tratam diretamente sobre a negociação, não consigo dar mais detalhes para vocês, mas eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado, que existe um interesse muito grande do Palmeiras de fazer valer, né, o que foi acordado anteriormente. E pode dizer qual o valor que o Palmeiras tem que desembolsar para tirar esse jogador do Primavera? Eu não consigo te posicionar porque eu já não entro nesse mérito, tá? Nessa questão já é mais com os empresários mesmo. Certo. Claro. Vou botar mais uma pergunta sobre o planejamento. Você disse que o elenco está praticamente todo fechado. Com quantos jogadores você pretende trabalhar, o treinador Ademir Fezan, o clube em si pretende trabalhar, contando lista A e lista B, visto que alguns dos jogadores que disputaram a Copa Paulista foram inscritos na lista B, né? O caso acho que o Samuel Eto'o, eu não sei se ele ainda tem idade, mas o Bonassa, eu acredito que também não, mas ele estava na lista B da Copa Paulista, foi uma coisa que me pegou, porque o Bonassa já foi um destaque da Série 3, a gente sabe que não é fácil jogador jovem se destacar tanto numa Série 3, e agora pensando numa Série 2, como é que fica? A gente tem um limite de inscrições que são 26 atletas, né, contando com 3 goleiros. Então a gente não pode trabalhar muito fora dessa realidade, até porque não é benéfico para o trabalho do dia a dia, né? Eu não sei te precisar, mas acredito que a gente tenha 2 ou 3 atletas que são lista B ainda para o próximo ano. Eu acredito que 2001 para cima a gente consegue escrever em lista B. E a gente, que eu me lembre hoje, tem o Samuel, é um dos atletas, que ele é 2001. O Diogo Tiburcio, que é 2003, né, que já está há um tempo com a gente, e acredito que o Thiago Abreu também, o lateral esquerdo, seja a lista B também. Então a gente tem poucas vagas de lista B, então a gente não pode contar com ele com muito inchado para não prejudicar o trabalho, né? Então a gente trabalha dentro do limite, um limite aceitável de 29 a 30 atletas para a gente trabalhar diariamente. Bom.
Luiz, o Primavera faz um trabalho espetacular na garimpagem de jovens jogadores, né? Eu queria que você contasse um pouco, não só para a gente do Escanteio, que até já conhece um pouco desse trabalho, mas até para quem está assistindo essa entrevista e entendesse melhor, compreendesse melhor como que funciona esse trabalho de garimpagem do Fantasma. Perfeito. Acho que é sabido por todos, né? Quem são os investidores hoje do Primavera da Gestão, eu os represento, que é o Deco e o Nenezini, são 2 empresários, né, de sucesso. Por trás deles existe uma equipe, né, de scouters, digamos assim, que vai atrás dos atletas e consegue nos apresentar. A gente tem um poder de decisão importante no sentido daqueles que vão ficar e fazer continuidade do projeto, então existem votos, digamos assim, né, de todos para poder contemplar ou não essa contratação ou vinda do atleta para o Primavera. Então, a gente, acredito, se tratando de 2 empresários de muito sucesso, a gente tem a competência das pessoas que trabalham para eles, né, e de toda a comissão, de todo mundo que faz parte do nosso staff também, para poder conseguir acertar o máximo possível, né? A gente tem que minimizar os erros com relação a tudo. E existe muita oferta, existe muita procura, todos, o que a gente conseguiu mostrar esse ano foi um trabalho de muito profissionalismo, né? Eu costumo dizer que a gente faz um simples bem feito, né? Com relação a tudo. Então, a gente se preocupa muito com o bem-estar do atleta. Então, a gente acaba tendo uma aceitação maior e receptividade com relação a eles. Nós seguimos uma filosofia pré-determinada. Então, tudo isso é um ambiente bacana e saudável para poder ter sempre bons jogadores. Então, a gente nos dá poder de escolha para poder estar fazendo parte do nosso elenco, né? Então, é um trabalho em conjunto, na verdade. Então, acho que é a competência de todos no processo, né? Eu acho que isso, humildade acima de tudo com relação a ninguém é o dono da verdade, nada. Então, a gente trabalha muito nesse conjunto bacana e com muita competência e profissionalismo, cara. A gente se preocupa muito com o cidadão, principalmente, com a formação do cidadão. A gente sabe que o Primavera é uma passagem para a maioria dos atletas, que seja uma passagem de muito sucesso, é isso que a gente batalha. A gente teve bons resultados, digamos, de negócio, de vitrine, a exemplo do Jonathan, outros atletas. Nós tivemos atleta da Série A3 diretamente para jogar Série B pelo Cruzeiro, por exemplo, que é o Dudu, né? Então, isso é um fato, né, realmente difícil de acontecer dentro do cenário. Mas é tudo isso que eu expliquei para vocês, da competência, da seriedade, do profissionalismo que a gente trabalha aqui. Então, tem essa credibilidade também. Então, a gente está conseguindo externar tudo de bom que a gente está conseguindo fazer por aqui. Entendi. Luiz, a gente está entrevistando, só para quem vai pegar no meio da entrevista, estamos entrevistando o Luiz Carlos Cavalheiro, executivo de futebol do Primavera. Luiz, o objetivo do Primavera é subir a Série A1 até 2027, o ano do centenário do clube. Até lá, a equipe pensa em fazer quais mudanças estruturais? Pensa em reformar o estádio? Pensa em fazer outras reformas? E se tem algum clube do interior que vocês se espelham para esse trabalho para chegar na Série A1? Bom, pois não. Se tratando da gestão do dia a dia, eu posso dizer por mim, respondendo a sua última pergunta, a gente tem uma identidade própria, é isso que a gente quer ter, né? Um DNA próprio. E óbvio que os bons exemplos a gente tem que seguir. Eu tive passagem por alguns clubes que me deram, né, essa formação e o pensamento do que a gente pode seguir, como o Red Bull, por exemplo. Eu tive uma passagem por lá e a gente sabe, é um clube empresa, né? Eu venho do mundo corporativo, então eu tenho a mentalidade do mundo corporativo, enfim, dessa mentalidade profissional, mas a gente pega bons exemplos, né, por toda a experiência que nós temos aí durante a nossa carreira, mas a gente quer o nosso DNA próprio, a gente quer uma identidade própria. O que é isso, né? É ser fácil identificação para quem estiver vendo o nosso time jogar, entender que, como identidades passadas que a gente já teve o Pão de Açúcar, né, que depois se tornou Audax, com o Fernando Diniz, a gente tinha aquela identidade de posse de bola, aquela coisa maluca que todo mundo chamava. É mais ou menos, não é isso que eu quero plantar, mas é de identificar com relação ao quando o Primavera entrar, sabe como é que vai jogar o Primavera, sabe? Então a gente está criando essa identidade, uma filosofia de trabalho para que a gente tenha um DNA próprio, e que isso é bacana, né? Dentro do processo e também para o mercado. Com relação à estrutura, a gente está melhorando o
que a gente pode agora, obviamente que vai ser uma estrutura muito melhor do que a gente tinha esse ano, para o ano que vem vai ser muito melhor e superior. Tivemos uma vistoria do estádio, né? Ele já está aprovado para a competição, né? E a gente tem que fazer algumas melhorias obrigatórias e outras para atender a necessidade do nosso dia a dia, tanto para os atletas quanto para a nossa staff também, tá? Eu acho que tudo é possível. Já se fala, inclusive, construção de arena, uma coisa mais grandiosa. Então, se vislumbra algo maior, né, dentro do projeto. Mas tudo passo a passo. Tudo é questão dos resultados que nós apresentarmos aí ao longo do processo. Eu ia até perguntar exatamente em relação a isso, né? Se eu não me engano, no regulamento da Federação Paulista, para o time jogar a Série A2, ele tem que ter na cidade um estádio que comporte mais de 8.000 pessoas. Hoje o Ítalo Mário Limão, a capacidade dele é um pouco superior a 7.000, então não se adequaria. É um número muito baixo de diferença, né? Eu queria saber como foi essa conversa com a federação para que ela desse essa liberação para o Primavera disputar a Série A2 no estádio em Indaiatuba. Não, pois não. Realmente tem razão. Ele tem um pouco menos, oficialmente tinha um pouco menos daquilo que era determinado, tá? Houve um novo laudo de engenharia que fez essa análise e que apresentou a capacidade que atendesse ao regulamento. Né? Não foi jeitinho, não. Então, não sei se foi documentado, foi laudado, né, e aprovado com relação a bases técnicas, enfim, mas uma questão de reajuste, digamos assim. Estava defasado todo o processo, né, de engenharia, o projeto e tudo mais. Então, nós adequamos, atualizamos e se viu que realmente atendia dentro das normas do regulamento. Boa. Tá aproveitando essa questão do estádio, você citou uma possibilidade de uma arena. Como é que seria isso? Em Indaiatuba, com a ajuda da prefeitura, os investidores, como seria? Não, isso é uma ideia inicial, então se vislumbra algo para o projeto futuro, não é uma coisa que a gente se dedica ou se fala nada, é um caminhar leve, mas já se pensa nisso daí, vislumbrando algo maior, tá? Não é uma coisa que a gente vai ter que fazer amanhã, não tem nada disso, há um projeto, uma ideia, ok? Surgiu a ideia disso, é muito interessante para o projeto, para tudo, estruturalmente, mas não existe nada encaminhado, assim, ou dado o primeiro passo para uma conversa, ou coisa assim, mas acredito que seja algo viável. E só para fechar essa questão até do estádio, em relação ao gramado, né, a federação normalmente pede para os clubes que sobem da Série A3 para a Série A2 melhorarem um pouco as condições dos gramados. O Primavera vai fazer isso? Sim, com certeza, com certeza. A gente para agora no início do mês de dezembro, só retornamos no início de janeiro, dado o descanso obrigatório que tem que ter. Nosso gramado já tem boas condições, não perfeitas condições, mas a gente já vai parar e fazer toda a reforma possível para atender também que o nosso futebol favorável, né, num campo melhor e tudo mais, nosso time é muito rápido, de toques rápidos no chão, então favorece inclusive para nós, mas a gente vai deixar em totais condições para poder disputar o campeonato. Gui? Luiz, o Primavera tem jogadores que estão com contratos longos, como é o caso do André Luiz, do Bonassa. O que eu queria te perguntar é se o clube, depois da Série A3 ou até durante a Copa Paulista, chegou a receber alguma proposta por esses jogadores e qual é o desafio de mantê-los para a Série A2? Pois não, boa pergunta. A gente sempre recebe consultas sobre os nossos atletas. Inclusive, pelo Bonassa não podia ser diferente, né? Mas, como eu te disse, a gente tem que seguir aquilo que a gente acredita com relação a todos os atletas. Talvez, se acabasse a Série A3, todo mundo pensaria, o Bonassa é o primeiro jogador a não voltar mais para o Primavera. Mas existe um projeto para cada um dos atletas. E nem tudo a gente entende que é favorável e importante ser benéfico ao atleta. Então, tudo é estudado com muito carinho. Tá? A gente achou que seria muito mais saudável e proveitoso para a carreira do Bonassa, por exemplo, exemplo que você comentou, tá? Especificamente, que seria permanecer e ele poder, e tem condições de ser, por exemplo, jogar praticamente toda a Série A2, ele tem condição para isso, então a gente acredita que ele seria mais valorizado, ele pegar um pouquinho mais de experiência, e eu acho que é uma vitrine muito melhor, digamos assim, né? E vai ser melhor para o projeto dele, porque o que a gente pensa para ele. Né, a gente teve consulta por vários jogadores, não só os que saíram, por vários que permaneceram. E o que convence de ficar, eu acho que é isso, a ideia que eles compraram daquilo que a gente pôde oferecer. E não só falamos que íamos oferecer, oferecemos realmente. É o simples bem feito, como eu disse.
Ainda bem que tem os ruins, que a gente fala, ainda bem que tem, é ruim, né? A gente fala, tem muita gente ruim no futebol e tal, ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Nos ajuda, né? Aquele que quer fazer um bom trabalho, nos facilita, porque eles sabem qual é a dificuldade que tem no futebol aí fora. Então, e a gente proporciona para eles uma qualidade, um bem-estar, assim, diferente, eu posso dizer, né? Do que a maioria, ou que se vê aí pelo futebol afora, enfim. Luiz, eu queria até, você mencionou um pouco antes os dois investidores, o Enesini e o Deco. Eu queria saber um pouco mais da participação dos dois. O Deco eu sei que acaba ficando um pouco mais de fora, porque ele acaba vivendo Portugal, Brasil, e o Enesini mais presente no dia a dia. Como que é esse trabalho dos dois? Como que eles estão presentes no dia a dia? Como que eles estão ajudando o clube, além da questão de investimento? O que eles estão agregando ao clube também? Demais, assim, com a experiência que eles têm, para nós é fundamental. O Deco, como você disse, ele tem compromissos também no exterior, então ele está em viagem direto, mas está sempre acompanhando e tomando decisões junto com a gente com relação àquilo que a gente tem que tomar, né, em cima das decisões, enfim. O dele é um pouco mais próximo, o escritório dele fica em Campinas, então, e ele está mais presente, ele é mais do dia a dia, digamos assim, né, mas os dois participam em igualdade, a tomada de decisão e o poder de decisão em igualdade. A gente toma sempre em conjunto todas as decisões. Isso torna o trabalho mais saudável e mais leve, né? Isso nos ajuda bastante. Contar com a experiência dos dois é magnífico. Boa. A gente falou muito agora em investimento de elenco, estádio, etc. Mas a cidade de Indaiatuba tem crescido muito, né? E eu queria saber como que o clube vem trabalhando para fidelizar o torcedor com o Primavera. Pensa numa criação de um sócio-torcedor, um carnê para ir nos jogos durante a temporada, uma lojinha, não sei como estão as coisas por aí. Perfeito. As duas coisas nós vamos fazer. Tanto o carnê, a gente está esperando sair a tabela para a gente começar a confeccionar, e a loja oficial do clube também vai fazer parte do projeto aí. Parece que você ouviu falar ou alguém falar aqui do clube que isso tudo ia acontecer, exatamente o que a gente vai fazer, tá? Essa questão do sócio-torcedor também já foi pensada, tá? Eu acredito que com a identidade própria, como eu disse para vocês, que a gente está trabalhando, isso faz com que também o cidadão de Indaiatuba, os torcedores de Indaiatuba se identifiquem, né? E a gente quer aproximar cada vez mais. Desde o início do ano, principalmente, o ano passado foi atípico por conta de tudo que a gente viveu, enfim. Mas esse ano a gente se dedicou muito nessa proximidade do povo, sabe, do cidadão. Então a gente quer todo mundo muito próximo, tanto o poder público, que é muito importante, também o cidadão de Indaiatuba, que ele tem essa identificação com o clube. E a gente quer fazer e trabalhar muito em cima disso. Então a gente ouve muito todas as pessoas com relação a tudo. A gente não tem algo fechado, é o que a gente acredita, porque ninguém tem a receita pronta, né? Ninguém sabe de tudo, enfim. Então a gente procura ouvir todo mundo, dar voz a todo mundo, isso é importante. O Primavera é um clube que tem conselho, a gente respeita muito a opinião do conselho do clube, ouve também, fazemos algumas reuniões, estamos sempre em contato, a participação deles é muito importante para o nosso dia a dia também. Então essa proximidade de todos é muito importante, isso fortalece. Então, a gente acaba fazendo que as pessoas se sintam importantes porque são importantes para o processo. Não existe futebol sem parceria, sem torcida, né? Sem as pessoas do lado, principalmente o cidadão da cidade. Bom, até você citou o poder público. Como é que está a relação do Primavera, né, que tem seus investidores, com a prefeitura de Indaiatuba? A gente tem o apoio que a gente espera, assim, no primeiro momento do que foi acordado já, eles têm colaborado muito com a gente, né, em alguns processos. Existe uma proximidade maior ainda agora, existe o interesse de ambas as partes, né, de estar mais próximo. Eu acredito que existe muito interesse também do poder público de estar bem próximo. Vou estar falando para vocês aqui em primeira mão que existe um projeto em parceria com o Primavera e Prefeitura, localizado, digamos assim, nas periferias, nos campos da cidade. Inclusive a Prefeitura agora no final do ano inaugurou alguns campos, né, e a gente possa fazer alguns projetos nesses campos para nos ajudar, para alavancar a situação das crianças e a gente poder ajudar e dar assistência em nome do Primavera com apoio da Prefeitura. Então existe esse projeto em parceria, que foi muito bem aceito pela Prefeitura, e a gente está em negociação para poder, no próximo ano, poder efetivar esse projeto. Mas existe uma proximidade legal, sou sempre muito bem recebido, o pessoal tem feito todos os esforços para poder ajudar a gente. Boa.
Luiz, o objetivo, né, o projeto do clube é estar na Série A1 até 2027, mas você sente o clube preparado caso esse acesso aconteça antes ou até mesmo acabe derrapando, acabe acontecendo alguma situação um pouco fora do comum e o Primavera acabe sendo rebaixado e fique um tempo na 3, enfim, você sente o clube preparado tanto para um sucesso precoce, digamos assim, quanto uma queda que pode eventualmente acontecer? A gente costuma brincar com relação a isso. Para subir é muito difícil. Eu vou dizer para você, tem que fazer muito mal feito para poder cair também. Tem que fazer um esforço danado para poder cair. A gente brinca com isso daí. E é verdade. E também a gente brinca lá, vai que dá tudo errado, a bola entra e a gente sobe, né? A gente está preparado para qualquer situação. A gente, lógico, que se prepara sempre para o melhor, né? Como no início eu já havia dito. A gente se prepara sempre para o melhor. Então, a gente está preparado sempre para o melhor. E quando você se prepara para o melhor, dificilmente acontece alguma coisa diferente disso, do melhor, né? Eu acho que a estrutura que nós já mantivemos, eu digo com essa relação à filosofia, trabalho, enfim, com o nosso dia a dia, dificilmente a gente consegue tirar essa essência para que o trabalho seja mal feito. Então, acho que é só a gente seguir essa receita que a gente conquistou com relação ao caminho de como trabalhar e como seguir bem feito, para a gente poder aí dar o passo seguinte e alçar aí voos maiores, né? Tentar objetivos maiores. Eu acho que a gente está muito mais por esse caminho, tá? Houver um revés, tudo pode acontecer, claro, isso é evidente, né? Você participa, né? Tudo pode acontecer. Mas a gente tem o pensamento mesmo de sempre ter o sucesso. Então, a gente trabalha para o sucesso. Então, diariamente, a gente está atento a tudo para que não haja nenhum problema e a gente possa caminhar da forma mais tranquila possível para que o sucesso realmente aconteça. Tá? Mas, para qualquer situação, a gente, sem dúvida nenhuma, está preparado. Luiz, você mencionou várias vezes da identidade que o Primavera quer dar, que é uma identidade própria, assim como o Audax, e você mencionou o Diniz, falando do Audax. A renovação do Fezan, é para ser o Fezan ser o Diniz do Primavera? Cara, nós temos o Fezan, quando a gente escolhe tudo com muito critério. E quando a gente fez a escolha pelo Fezan, para estar fazendo parte do projeto, ele se encaixou em tudo que a gente pensava para o projeto. Primeiro, ele tem uma carreira vitoriosa, sabe trabalhar com jovens atletas, e que recentemente, o ano passado, ele teve um bom resultado desportivo com o Grêmio Prudente, né, no Sub-23, chegou na semifinal. Então, e tudo que a gente pôde pesquisar e ver sobre o trabalho dele ao longo da carreira dele, e se encaixou com a nossa filosofia, se encaixou com aquilo que a gente acreditava. Tá? É totalmente diferente com relação ao que é o Diniz, né? O que foi do projeto Diniz. Mas se pensar, a gente pensa sim num trabalho a médio, espero que a gente tenha condições de mantê-lo, vamos dizer assim, porque eu acho que ele vai se valorizar ainda mais no mercado, né? Ele tem muita competência para isso. Espero que a gente tenha condições de mantê-lo no projeto a médio e longo prazo, porque esse é o projeto, a gente acredita nisso, está muito bem encaixado dentro daquilo que a gente imagina e pensa, provou isso ao longo do ano. E a gente não tem outro pensamento a não ser mantê-lo para a continuidade do projeto, ser ainda mais feliz. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é um supervisor de futebol, gerente de futebol, executivo. Esse ano a Globo não vai ter, né, os direitos de transmissão da Série A2. Vai ficar dividido, né, entre o YouTube, HBO Max, TNT Sports. Vão ser mais jogos transmitidos. Só que não vai ter jogo em televisão aberta. Claro que o YouTube é aberto, mas é uma plataforma de vídeo, não é em si um canal. Como você enxerga isso? Você acha que é bom para o clube? Você acha que perde? Como é que você vê isso? Eu acho que quando você não tem um acesso a uma rede fácil, que é a rede aberta, né? Que é a rede de televisão aberta, você acaba perdendo um pouco, né? Mas eu acredito que se a gente fizer um trabalho bacana de poder atrair, de incentivar o pessoal a poder assistir os jogos e tudo mais, a gente pode ajudar a alavancar. Talvez não tenha o alcance, né, que tinha, porque tudo é hábito, né? Tudo é um hábito. Você estava sempre acostumado a isso, beleza, você ligou a televisão, é automático. Então é questão de se adaptar à nova realidade e a gente poder potencializar essa questão da visualização de todos. Né, se a gente conseguir reeducar ou adaptar as pessoas à nova realidade disso que você está me falando, com relação às transmissões,
eu acho que fica tranquilo. É uma mudança, gera desconforto, talvez, como toda mudança, mas eu acredito que seja aceitável e a gente consiga atingir da mesma proporção que era, como era antigamente, enfim. E o Primavera tem usado essa questão de agora ter jogos transmitidos, né, TNT Sport, HBO Max, no YouTube, para conseguir novos patrocínios? Temos usado sim, principalmente local, né, os patrocínios locais, porque a gente acredita, como eu te disse, aproximar todo mundo para dentro do Primavera. Então a gente tem feito algumas campanhas, foi criado também um canal TV Primavera, né, no YouTube, para a gente estar ainda engateando no projeto, mas acredito que tenha uma boa aceitação e que seja uma coisa bacana para se alavancar. E a gente está estudando o pessoal do marketing, a gente tem um grupo muito pequeno, assim, de mãos pequenas, digamos assim, para trabalhar exclusivamente para isso, mas estão engajados em poder promover da melhor forma possível. Gui? Luiz, você veio você tem essa mentalidade mais empresarial, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que é inserir isso dentro do clube, dentro do Primavera, e se futuramente, não digo nem a longo prazo, mas bem mais para frente mesmo, você acredita que o Primavera pode vir a ser um clube empresa? Sim, eu acredito que é o futuro, cara. É o futuro do futebol. É o futuro do futebol. Quem não tem essa mentalidade, você pode ver que não está sobrevivendo. Se a gente não tiver seriedade, controle, profissionalismo sobre tudo, a gente não consegue sobreviver, né? O futebol é um meio como qualquer outro de negócio, né? Mas culturalmente se adotou algumas questões, infelizmente inviável, que a gente costuma dizer que o futebol aceita qualquer coisa, né? Futebol qualquer situação, né? Qualquer pessoa pode trabalhar com futebol. E não é bem assim, na verdade. Precisa entender o meio, mas ter um pensamento profissional. Porque existe investimento, ninguém brinca com dinheiro, ninguém rasga dinheiro, né? A não ser que seja louco, enfim, pelo menos eu entendo isso. Todo mundo que investe quer o retorno. Já diz, investimento. Então precisa ter profissionalismo, controle, tem que se pensar como mundo corporativo. Futebol é um meio atípico? É um meio diferente dos outros mercados? Tem uma realidade diferente. E até você educar ou reeducar as pessoas para entenderem como deve ser o comportamento do futebol, demanda um certo tempo. Mas eu acho que o futuro é isso, os clubes se tornarem clubes empresas para poder progredir o futebol. E só sérios, só profissionais vão acabar sobrevivendo no futebol. Né? Não dá mais para fazer de qualquer jeito, não dá para fazer na sorte. Porque eu usei a camisa vermelha e o time ganhou, sempre vou botar a camisa vermelha. Eu cruzei a perna em tal momento e esquece, isso não acontece. Isso não existe, entende? Então, existe muita mística voltada ao futebol, que na verdade isso é cultural, né? A gente tem que respeitar algumas coisas que existem no futebol. A gente não pode perder também a essência de tudo. Não tem que ser, né? Tudo a ferro e fogo. Não é isso. Mas entender que só com trabalho você consegue resultados. Só com trabalho a gente consegue resultados positivos. Não adianta com a sorte. A sorte ajuda num momento ou outro, mas a sorte também vem com trabalho, né? Competência, né? Se resume também a essa questão. Então, tem que trabalhar duro, cara. E nesse pensamento de clube-empresa, acho que é o futuro, e não tem outro jeito que não seja encarar como profissional no meio do futebol. Respeitando, obviamente, a cultura, a mística, tudo que envolve o futebol. E dá para fazer em conjunto tudo isso. Mas entender que só com trabalho você tem o resultado positivo e o resultado aceitável. Eu queria saber um pouco mais se Primavera se já está andando esse caminho da clube empresa na Primavera, se já está pensando mesmo, como que está isso? Eu acho que estão em vias já de conversa, né? A gente não entendo, eu não me aprofundo com relação a esse assunto. Aí eu volto a dizer, com relação aos investidores e o pessoal do clube, né? No caso, o presidente e o corpo diretivo, né? Os conselheiros, enfim. Não sei te posicionar em que pé que está definitivamente, mas eu acredito, como eu disse, eu acho que não é só o futuro do Primavera, o futuro do futebol é esse caminho, de clube-empresa se tornar para se ter mais seriedade e resultados melhores. Acredito que cheguem num consenso aí, se esse for o caso. Gui, tem alguma pergunta a mais? Eu tenho uma, até para o torcedor que está ansioso pelos reforços, quando o clube vai começar a anunciar, quando é a data da apresentação, né, inicial a preparação para a Série A2, e se o clube pensa em fazer uma excursão, passar uma semaninha fora de Indaiatuba, em um centro de treinamento ou algo assim.
Perfeito. Com relação ao anúncio, ainda faltam 6 ou 7 jogadores para se apresentarem dentro daquilo que a gente já contratou, tá? Então a gente está dando esse tempo para estar soltando realmente, né, as novidades. Eu acho que a gente deve também dessa notícia estar um pouquinho mais próximo do torcedor. Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais nisso também, já para apresentar que eles já estão certos. Eu acho que a gente já pode começar a fazer isso, mas eu acredito que até aí a primeira semana, a segunda semana de dezembro, a gente já tenha todos os nomes para poder anunciar e a gente consegue apresentar. E já começou a preparação? Já começamos. Começamos a nos apresentar dia 16 de novembro. Caramba, acho que foi da Série A2, eu acho que é o primeiro. Tem clube de Série A3 que já está treinando, mas de Série A2 é o primeiro. Sim, a gente tenta se antecipar tudo. Tantas contratações, a maioria delas já foi determinada já antes desse dia de apresentação. A gente tenta se antecipar tudo, até por conta do planejamento. Tem que ser planejado. Realmente a gente não esperava essa de já ter começado os treinamentos Série A2, como o Lô falou. A gente provavelmente é o primeiro mesmo. Assim, tem clubes que a gente está sabendo que vai só segunda quinzena de dezembro. Realmente, Gui. Eu soube de alguns que vai começar agora, na primeira semana de dezembro, né? Mais para o final do mês, mas eu acho que a gente tenha sido o primeiro time mesmo a se apresentar e começar os trabalhos. Até respondendo a sua pergunta, desculpa, sobre a gente sair. A gente está pensando nisso, tá? Inclusive nessa parada que a gente vai ter da reforma do campo, a gente está pensando em passar esse período fora, né? Então a gente está estudando a possibilidade. A gente, com certeza, vai fazer uma pré-temporada, vai sair um pouquinho do nosso dia, do cotidiano, para a gente poder fazer. Acho saudável isso daí, a gente está lutando para que isso aconteça. Só rapidamente, Luiz, nessa questão da estrutura que a gente conversou até agora há pouco, o clube pensa em construir um CT? Ter um Tudo isso faz parte do projeto da Arena, já foi falado isso. Quando eu digo projeto, não é algo que já está encaminhado, pronto para ser executado. É um projeto, é uma ideia, tá? Já se falou em tudo isso, da construção da Arena, ao lado fazer o CT, então fazer uma logística bacana para que a gente tenha tudo em mãos, enfim. Tudo isso já foi falado, sim. Há essa ideia, há esse projeto, há esse pensamento, sim. Se vai ser executado, aí é só com o tempo para a gente poder saber como as coisas se ajustam para isso acontecer. Mas a vontade é essa. Gui, tem alguma pergunta? Não, tô tranquilo. Lô? Eu tenho uma aqui que me pegou de surpresa, essa questão de já ter se apresentado, de já estar trabalhando há quase 10 dias. A gente vê alguns posts nas redes sociais e tal. O Primavera não é um clube tão ativo assim, por exemplo, no Instagram, no Facebook. Claro que faz os seus posts, mas, por exemplo, não teve um anúncio em si dos jogadores que já se apresentaram, que estão treinando, etc. O clube pensa em fazer algo mais, investir, dar uma atenção maior a esse departamento, né, de comunicação e marketing? Sim, já temos uma pessoa responsável que está trabalhando em todo o estudo para poder aí sim trabalhar com as nossas redes sociais com mais profissionalismo, a gente tem um pouquinho mais de visibilidade e as pessoas têm um pouco mais de informação mais rápido, né? Que precisa dessa velocidade. Já contratamos a pessoa responsável para isso e está sendo trabalhado, estudado para que a gente possa mudar esse perfil aí. E você tem razão, a gente precisa de um pouco mais de notícias e deixar o torcedor um pouco mais atualizado. Já foi pensado nisso e já providenciado a contratação do profissional para poder executar. Agradecer. Acho que vou sem mais perguntas, Gui? Não, acho que é isso, né? Agradecer, né, toda a atenção aqui, foi um papo muito legal. O Primavera é um dos projetos, né, pelo que a gente ouve, até ouvir de você agora, é um dos projetos mais promissores, realmente. Está comandado por um cara que entende muito de futebol, deu para perceber. Então é só desejar sucesso e parabenizar pelo que já foi feito, porque para uma cidade conquistar um acesso para a Série A2 depois de 30 anos já é bem legal. Não, bacana, só tenho a agradecer, foi um prazer muito grande, conte sempre com a gente aí para as informações, enfim, canal aberto aí para que vocês possam tirar as dúvidas, enfim, o Primavera está aberto para todos e são sempre muito bem-vindos e muito obrigado pelo convite, foi um prazer muito grande. A gente agradece, Luiz. Lembrando que esse programa, você seguir aqui, depois do programa, seguir aqui o Escanteio, se inscrever, deixar aquele joinha pro vídeo, que teremos mais Escanteio Entrevista. Agradecer novamente, Luiz. Desejar boa sorte nesse retorno à Série A2, é o segundo escalão do futebol paulista. Eu até estava conversando com o assessor,
Série A2 mesmo é a primeira vez, né, do Primavera, porque antes não tinha esse nome, né? Era outro formato, acho que tinham 40, 50 times lá quando era chamado de segunda divisão, né? E hoje a gente tem, eu não sei como é que vocês pensam, mas eu tenho assim por mim, em questão de visibilidade e tudo, é o segundo principal estadual do país. Eu penso dessa forma. Primeiro a Série A1, e a 2 é uma A1 sem os grandes, né? Vamos dizer assim. Então, tem uma visibilidade, uma importância muito grande. E isso a gente está tendo a noção com o pessoal da cidade do quanto é importante esse acesso para a Série A2, para a cidade de Indaiatuba, principalmente com o Primavera, com a história que tem, um clube quase centenário. Até mesmo cota. É a única segunda divisão estadual de todo o Brasil que recebe uma cota. Essa cota é maior do que a maioria dos outros estados que acabam recebendo. Então, os times aqui têm um investimento bem grande mesmo. Sim, perfeito. Dada a visibilidade. Então, justo essa divisão, digamos assim, entre os clubes até nos ajuda para poder executar o trabalho no dia a dia. Com certeza. Novamente agradecer ao Luiz Carlos, executivo de futebol do Primavera. Novamente reforçar, deixar o joinha, deixar o like, se inscrever aqui no YouTube do Escanteio SP, compartilhar com todos os amigos aí, que foi uma entrevista muito legal. Um abraço.